Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o período entre guerras. E como o nome já diz, ele é o período, o intervalo de tempo entre duas guerras, mais especificamente o final da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. Tá? Para entender um pouco desse período é importante dar uma olhadinha nos mapinhas da Europa logo antes da Primeira Guerra Mundial e logo em seguida, ao final da Primeira Guerra Mundial, as mudanças nesse mapa, porque elas vão ser importantes para entender o restante do que nós vamos falar aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha. Mapa da Europa antes do início da Primeira Guerra Mundial, antes de 1914, até pelo menos durante 14, sem as mudanças territoriais. Percebam essa região aqui mais do que seria hoje o leste europeu, o centro e o leste europeu. Tá? Nessa região nós temos três grandes impérios. Aqui em vermelho o Império Alemão, aqui num verde mais forte o Império Austro-Húngaro e aqui nesse verde mais fraco, mas muito extenso, tanto que não cabe nem no mapa, o então Império Russo. Terminada a guerra, 1918, observem como muda este mapa. Os três impérios eles desaparecem, alguns se reconfiguram apenas em termos de nome e um pouco de perdas territoriais, é o caso da Alemanha. A Alemanha ainda existe, mas ela tem menos território e ela passa a ser uma república, a chamada República de Weimar, não perde o nome Alemanha, obviamente. A região aqui onde era o Império Russo se torna a União Soviética, perde bastante território, toda essa região aqui onde estão Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Bulgária, eram pertencentes em boa medida ao então Império Russo, mas o principal, em termos de desintegração, era o antigo Império Austro-Húngaro, que desaparece de fato, dando origem a repúblicas menores ou uma monarquia, no caso aqui da Iugoslávia, mas outras repúblicas como a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, todas essas aqui no mapa que vão incorporar territórios do antigo Império Austro-Húngaro. O que é importante entender nesse mapinha? Por que começar por ele? Esses países que surgem entre o antigo Império Russo, agora União Soviética, isso faz toda a diferença, e o antigo Império Alemão, eles constituem uma espécie de cordão sanitário, ou seja, uma faixa de países que foi criada para conter um eventual avanço do comunismo soviético, sobretudo em relação à própria Alemanha. Então, mesmo a Alemanha sendo derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela segue sendo um país de primeira grandeza geopolítica, e os vencedores da guerra, ao criarem esses países, eles tentam de alguma maneira impedir que esta Alemanha seja, entre aspas, contaminada pelo comunismo soviético, por isso o cordão sanitário. E isto vai ter implicações profundas. Por quê? Porque todo o cenário europeu do entre guerras, ele é marcado por uma tentativa sistemática de contenção do comunismo soviético, e para esta contenção ocorrer, uma série de medidas, uma série de acontecimentos, inclusive, vão ser verificados. O cenário mundial, já fiz um vídeo sobre isso quando falava lá na Primeira Guerra Mundial, é a ideia de que nós temos o curto ou breve século XX, nas palavras do historiador britânico Eric Hobsbawm. É um século marcado pela existência do comunismo enquanto um perigo real para o sistema capitalista, na medida em que ele se materializa em um país, a antiga União Soviética, atualmente Rússia, de economia de mercado, ou seja, não mais comunista. A própria mudança de nome indica essa transformação socioeconômica. Bom, vamos então entender esse período entre guerras entre 1918 e 1939, lembrando que o uso desse marco temporal 39 em relação à Segunda Guerra Mundial é por referência ao cenário europeu. A guerra começa em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invade a Polônia. Na verdade, é uma invasão por dois lados. De um lado, a Polônia é invadida pela Alemanha, do outro lado, ela é invadida pela União Soviética,
mas a gente vai chegar nisso no final do vídeo. Mas se analisarmos, por exemplo, o cenário não europeu, o cenário asiático, pode-se ter outras referências de data. Já está ocorrendo a guerra sino-japonesa, a guerra entre China e Japão, desde o início da década de 30. Esse pode ser tomado como um referencial. Também pode ser tomado como referencial o ataque japonês a Pearl Harbor, que puxa os Estados Unidos para a guerra, que é em 41, portanto, tem outras possibilidades de dizer quando a Segunda Guerra Mundial começa, mas normalmente o fato que é utilizado como marco de início dela é a invasão dos nazistas à Polônia, que a partir daí desencadeia o conflito no cenário europeu. E esse período entre guerras ele é marcado essencialmente pela crise dos liberalismos. Isso não pode esquecer. É isso que define. Quando eu falava lá em Primeira Guerra Mundial, para quem viu o vídeo, eu mencionava que a Primeira Guerra Mundial tem que ser entendida como o choque de imperialismos, quase como um sinônimo. Da mesma maneira agora, quando a gente fala em período entre guerras, o sinônimo, a ideia que não pode deixar de ser automaticamente associada é a ideia de crise dos liberalismos. Vamos entender então que liberalismos são esses e em que consiste essa crise. O liberalismo econômico ele é visto como causador da Primeira Guerra Mundial e ao mesmo tempo incapaz de resolver os problemas dela decorrentes. Por isso, a ideia de que ele é indesejável ou pelo menos ineficiente. Vamos lembrar o que é liberalismo do ponto de vista econômico? É a ideia de menos intervenção do Estado na economia. Uma economia, quanto mais liberal, ela está caracterizada pela existência da iniciativa privada. Quanto mais iniciativa privada, sem intromissões do Estado, mais liberal é esta economia. Quanto menos liberal ela é porque há mais intervenção do Estado. Inclusive, a expressão que nós vamos utilizar ao longo do vídeo para identificar o oposto a esse liberalismo vai ser o intervencionismo. E o que acontece? O liberalismo, a livre concorrência entre as nações, as potências europeias, é vista como a causadora da Primeira Guerra Mundial. Lembrem, nós temos um cenário do capitalismo em que a Inglaterra é a sua protagonista e a Alemanha, ao concorrer com ela, sobretudo após a sua unificação, a sua formação enquanto Estado-nação consolidada após a Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871, esta Alemanha passa a concorrer de maneira bastante agressiva com a Inglaterra e esta concorrência, em última análise, é um dos causadores estruturais da Primeira Guerra Mundial. Então, esse liberalismo teria levado ao conflito, ao mesmo tempo, os efeitos catastróficos não eram contornáveis pela iniciativa privada, percebia-se como necessária a ação do Estado para tentar mitigar esses impactos, para tentar revertê-los. Por isso, o liberalismo econômico ele vai cair em descrédito durante quase todo o período, até mesmo em nações que são verdadeiros baluartes do liberalismo econômico, como os Estados Unidos, tal como nós vamos ver mais adiante com a figura do New Deal, do Franklin Delano Roosevelt. Bom, a crise do liberalismo político, a ideia de que um regime liberal, politicamente falando, é um regime em que você tem mais liberdade do cidadão, menos poder do Estado. Quanto mais esta lógica se inverte, menos liberdade do cidadão, mais poder do Estado, eu tenho um regime mais autoritário. Quanto mais autoritário, mais ele se aproxima de uma ditadura, sendo que para ser ditadura não basta apenas que ele seja autoritário, é necessário, entre vários aspectos, mas principalmente, que seja um governo que concentre poderes. A ideia essencial do liberalismo é a divisão de poderes para que não haja o abuso deles. Então, modelo clássico, mas não único, de divisão de poderes, aquela ideia do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário. Uma ditadura acaba concentrando poderes num destes poderes ou numa figura que os exerça. Normalmente o que acontece é a figura de um executivo, de um governante, de um líder, que também legisla, que acaba atraindo para si poderes que não lhe competiriam num regime liberal. E também para ser ditadura é necessário que você tenha um governo, este governo já ao concentrar poderes, que ele descumpra a lei.
que ele se coloque acima da lei. Uma das essências do liberalismo também é a ideia de que todos os indivíduos estão submetidos à lei, independente da função, da origem social, do nascimento, do cargo que exerçam. E quando você tem ditaduras, via de regra, os agentes do Estado acabam infringindo a lei e não sendo por ela também submetidos. Então, para ter uma ditadura, não basta apenas ser autoritário. Normalmente, quando você concentra poderes e infringe a lei, fazendo uso do poder de Estado, você acaba sendo autoritário também, mas não são sinônimos mecanicamente assim pensáveis, tá? Bueno, normalmente a democracia estava associada à ideia do liberalismo econômico, ou seja, o liberalismo político caminhando de mãos dadas com o liberalismo econômico. E a democracia foi vista também nesse contexto como um dos causadores da Primeira Guerra Mundial, na medida em que os políticos, que eram os governantes das nações, levaram estas nações aos conflitos e estes políticos haviam sido eleitos democraticamente. Então a ideia de que a democracia é indesejável porque aqueles que exercem o poder são ou corruptos ou incapazes, a classe política ela entra em descrédito, e eu nem preciso explicar o quanto é fácil a classe política estar em descrédito. Ao mesmo tempo, o mecanismo de escolha delas também é colocado em xeque, ou seja, a participação popular, se ela é realmente desejável, se ela vai trazer algum benefício. Então, já começa aí com a ideia da democracia não ser uma espécie de valor a ser defendido, mas até mesmo um problema a ser combatido. Então esse povo é incapaz de fazer as escolhas certas e esses governantes, eles por serem incompetentes, por serem corruptos, eles não pensariam no bem da nação. E aí vão surgir figurinhas muito aproveitadoras, sem vergonhas, e infelizmente essas figuras assim não são exclusividade desse período. Hoje também muitas delas se aproveitam da desilusão em relação à política e se vendem como salvadores da pátria, defendendo o bem da nação. Cuidado, muito cuidado com esses discursos. Não é novidade que eles se aproveitem do sentimento de desilusão em meio às crises que não raro acontecem nesse nosso infeliz país e aproveitem-se disso para chegar às instâncias de poder. Tá? Vamos adiante então. Além da ideia, aqui não pode esquecer, crise dos liberalismos, liberalismo econômico e liberalismo político. Além disso, quais são as grandes características do período entre guerras? Primeiro, o sistema de Versalhes. Cuidado, sistema de Versalhes não é tratado de Versalhes. O tratado de Versalhes é parte do sistema de Versalhes, que é muito maior que ele. O tratado é um mecanismo. Qual é a ideia do sistema de Versalhes? A necessidade de manter o equilíbrio dentro do sistema capitalista, e para manter esse equilíbrio que foi quebrado pela ascensão alemã, era necessário conter esta Alemanha. Por isso a ideia do tratado ser tão punitivo em relação à Alemanha, limitando a sua produção industrial, limitando a sua capacidade militar, impondo pesadas indenizações. Era a ideia de uma Alemanha que estivesse amarrada a ponto de não poder fazer novamente frente ao protagonismo inglês e também a segunda posição ali no pódio dos franceses, falo isso do cenário europeu. Mas o sistema de Versalhes ele acaba incorporando uma outra finalidade, e essa outra finalidade, com o tempo, vai ser um tanto difícil de conciliar com a primeira, que é a contenção da Alemanha. Qual é a segunda finalidade do sistema? Conter o comunismo. Exatamente esse fantasma que deixa de ser um fantasma e passa a ser realidade a partir de 1917 na Rússia, com a Revolução Russa, que depois vai dar origem à União Soviética, e pensem, é já um gigante territorial vermelho, perigoso e que precisa ser contido. A própria lógica de criação dos países que eu mostrei no mapinha ali anterior do cordão sanitário obedece a essa lógica da contenção também do comunismo.
E notem, para proteger a Alemanha. Então, não apenas a Alemanha, mas principalmente ela. Então, percebam, é interessante conter a Alemanha pelo sistema, mas também preservá-la. E aí, ao longo do tempo, vai se ter esse problema de equacionar as duas necessidades, porque na medida em que o comunismo vai crescer na Europa, vai crescer muito na Alemanha, o Partido Comunista Alemão, o DKP, Deutsche Kommunistische Partei, era o maior partido comunista na Europa fora da União Soviética. Então, era muito popular, eleitoralmente muito forte, e por vezes, para conter o crescimento do comunismo na Alemanha, houve um estímulo, até mesmo um financiamento, falei isso lá no vídeo sobre nazismo e fascismo, das forças políticas que lhes eram contrárias. Num dado momento, a principal força política nesse sentido foi o nazismo, no caso da Alemanha. E esse nazismo tinha como um dos seus discursos a não obediência ao Tratado de Versalhes. Então, quando os nazistas chegam ao poder em 1933 e consolidam-se nele a partir de 1934, eles começam gradualmente a desobedecer o tratado. Então, isso fere a ideia de contenção da Alemanha. Mas se era necessário que os nazistas estivessem no poder para conter os comunistas, então vale relativizar a contenção da Alemanha para priorizar a contenção do comunismo. Por quê? Porque a Alemanha tinha que ser contida para manter o equilíbrio no sistema. A União Soviética e o comunismo precisavam ser contidos para manter o sistema existindo. Então não haveria sequer equilíbrio a ser mantido se não houvesse sistema, por isso a extrema necessidade de contenção da União Soviética, tá ok? Outra grande característica do período, uma grande radicalização política entre a extrema-direita, e aí os grandes movimentos que vão incorporar esse extrema-direita são os movimentos nazifascistas. A Itália e a Alemanha vão se destacar nisso, mas tem movimentos fascistas em todo o continente europeu. Alguns muito próximos à ideia do nazifascismo chegam ao poder ao longo das décadas. Mostrei também no videozinho anterior. Salazar em Portugal, por exemplo, Franco na Espanha, Dollfuss na Áustria, Piłsudski na Polônia. Então, vários regimes de extrema-direita. E o que significa extrema-direita nesse caso? Abertamente anticomunistas e muito combativos nesse sentido. Combativos não apenas do ponto de vista da atuação política, mas até mesmo da força física, do embate físico e da busca pela eliminação física daquele grupo que eles se contrapunham, ou seja, dos comunistas, que vão incorporar a extrema-esquerda e que também pregavam a eliminação física da extrema-direita, a ideia de que se a Revolução Russa foi bem sucedida, outras revoluções eram possíveis e uma revolução sem derramamento de sangue não seria possível e até mesmo sequer não seria desejável, porque havia grupos tidos como inimigos do bem maior comunista que, se mantidos a sua existência física, ou seja, se estivessem vivos, seriam para ela uma ameaça. Mais ou menos aquela lógica, por exemplo, que leva à eliminação do czar Nicolau II e de toda a família Romanov, a família, pelo menos o núcleo ali próximo do imperador, esposa e filhos, é essa mesma lógica. Então, nesta radicalização não havia ninguém de sangue doce, entre aspas, um pensava na eliminação física do outro. Terceira característica importante aí do período entre guerras, a tentativa de reconstrução econômica depois da guerra. E essa reconstrução econômica aí, eu estou falando do caso especificamente europeu, ela vai se dar por um grande protecionismo econômico. O que é protecionismo? São medidas que os governos tomam para proteger, entre aspas, a economia. Tem algumas correntes de pensamento econômico, por exemplo, mais liberais, que vão dizer que isso não protege nada, pelo contrário, piora a economia. Mas a ideia de protecionismo ela advém da perspectiva de que, na medida em que você impõe barreiras a produtos estrangeiros, você beneficia os produtos nacionais, seja na sua lógica da produção em si, seja na sua circulação. Então, por exemplo, a indústria inglesa, combalida pela Primeira Guerra Mundial, ela não tem condições de enfrentar em pé de igualdade a indústria norte-americana. Então, você taxa o produto norte-americano para que ele chegue em menor condições de concorrer com o produto inglês, até que ele se recupere, até que ele ganhe competitividade. Pelo menos essa é a ideia em teoria. Isto vai, então, ser um exemplo
da crise do liberalismo econômico, medidas protecionistas são antiliberais do ponto de vista econômico, né? Mas isso vai ter um efeito nos anos iniciais ali da década de 20, positivo, vai ajudar a recuperar as economias, pelo menos a produção industrial dos países mais abalados pela guerra. Lembrem, até mesmo os que ganharam a guerra, a Primeira Guerra Mundial, eles vão sair muito prejudicados. E aí tem o caso da Inglaterra e, sobretudo, da França, já que boa parte dos conflitos no oeste europeu, na frente ocidental, foram em território francês, e boa parte dessa recuperação industrial se dá com empréstimos norte-americanos. Vejam bem, empréstimos. Tudo aquilo que se empresta, um dia você tem que pagar. E com aquela melhor parte do empréstimo, pelo menos para quem empresta, que é o juro. E essa recuperação da produção europeia, ela vai ter um paradoxo, porque, ok, ela vai recuperar as economias nacionais, ela vai de novo estimular o emprego, mas ela vai se dar paralela ao crescimento que ocorreu da produção industrial norte-americana durante a guerra, que teve um impulso muito grande para atender os próprios mercados europeus, que estavam com as suas plantas industriais voltadas para o conflito, portanto não produziam sequer para si. E é bom lembrar que essas estruturas industriais europeias, elas atendiam boa parte do mundo, o Brasil, por exemplo, a Argentina. Lembrem da lógica, se alguém viu lá o videozinho da Primeira Guerra Mundial, quando eu falava na divisão internacional do trabalho, que era um tipo de perspectiva corrente no início do século XX, em que as nações tinham que se especializar em alguma coisa. Havia o Brasil, por exemplo, especializado em café, a Argentina em carne e trigo, o Chile em cobre e por aí vai. E as nações especializadas, elas trocariam entre si produtos dos quais elas não eram especializadas e comprariam também de nações industrializadas aquilo que precisavam do ponto de vista industrial. Então, o mundo era abastecido em boa medida pelos europeus. Os norte-americanos, durante a Primeira Guerra, não só atendem os mercados europeus internamente do continente, como atendem também os mercados que os europeus atendiam antes da guerra. Então, isso vai fazer que ocorra um crescimento industrial muito grande dos norte-americanos. E aí vem um problema, porque uma vez tendo chegado num patamar X de crescimento, você não pode voltar atrás. Quer dizer, poder você pode, mas quando isso acontece, isso é entendido como um problema, como uma crise. Do ponto de vista econômico, é aquela expressão que se usa muito comumente nos telejornais hoje em dia para falar das economias, que é a chamada recessão. Recessão é quando a economia não cresce ou ela tem um crescimento negativo, ou seja, ela na verdade diminui, ela tem um valor de produção abaixo do ano anterior, e aí normalmente se mede isso percentualmente. Então, uma vez atingido o grau de produção que os norte-americanos atingiram, eles não poderiam botar o pé no freio para não entrar em recessão. Pior, toda economia ela tende a precisar manter um crescimento, ou seja, não adianta você estagnar. Se você produziu X, se o seu PIB, Produto Interno Bruto no ano é Y, no ano seguinte tem que produzir mais e tem que ter um Produto Interno Bruto maior também. Na década de 20, os norte-americanos continuam, portanto, produzindo, os europeus voltam a produzir, se recuperam, e em boa medida não precisam, inclusive, tanto da produção norte-americana para atender suas necessidades, mas os norte-americanos seguem produzindo e os europeus passam a produzir cada vez mais. Os norte-americanos não deixam de produzir, produz, e quanto mais produto você tem no mercado, a tendência pela lei da oferta e da procura, se a oferta foi muito grande, a procura menor em relação a ela, a tendência do valor do produto é cair. E cair talvez num patamar que não lhe seja compensável vender, mas eu não posso deixar de produzir. Então está chegando um clímax dessa produção, no sentido negativo, ou seja, um ponto de inflexão, que vai ser a crise de 29, que é uma crise marcada pela superprodução. Então a gente está vendo aqui uma das grandes características do início da década de 20, ao longo da década de 20, e do próprio período entre guerras, é esta superprodução. E agora, antes de chegar ali na crise de 29, vamos pegar então e fazer uma rápida cronologia aqui da primeira metade, que foi o que eu expliquei agora para vocês, tá? 1918 termina a Primeira Guerra Mundial.
Em 1919 tem-se então a assinatura do Tratado de Versalhes, que é aquele que vai institucionalizar o sistema de Versalhes, contém a Alemanha, contém também a União Soviética, e a chamada Revolução Alemã. Na verdade, a Revolução Alemã ela é um conjunto de revoltas que estouram na Alemanha entre o final da guerra em 18 e ao longo de 19. Em alguns lugares vocês podem achar essa Revolução Alemã chamada de Revolução Espartaquista, nome que faz alusão ao líder de uma revolta escrava, de escravos, ou melhor, de indivíduos escravizados na Roma Antiga, o tal do Espartacus. E esse nome foi adotado pelos grupos revolucionários daquele momento por fazer essa alusão a uma ideia de libertação de uma exploração do trabalho. Bom, ela é chamada de espartaquista porque um dos seus protagonistas é a chamada Liga Espartaquista, que era de caráter de tendência comunista. Vai trabalhar, vai se aliar com o DKP, o Partido Comunista Alemão, e vão fazer uma série de revoltas até que conseguem, numa delas, em 19 inclusive, instalar uma república comunista na região da Baviera, que foi rapidamente sufocada, seus líderes foram presos e mortos, entre eles Rosa Luxemburgo foi assassinada e o seu corpo foi jogado num rio. Por que eu estou descrevendo esse momento? Percebam como é muito factível, naquele contexto, a pensar que o comunismo é uma ameaça de fato. Não é apenas a União Soviética que está na revolução, em meia revolução, mas na própria Alemanha você tem uma tentativa efetiva e relativamente bem sucedida, porque consegue criar um Estado que se diz comunista durante um curto intervalo de tempo. Então, isto reitera a necessidade de contenção do comunismo e, ao mesmo tempo, de crise do sistema capitalista nesse pós-Primeira Guerra Mundial. Em 1922 nós temos a criação da União Soviética, ou seja, se consolida entre 18, 19, 20 e 21, houve a Guerra Civil Russa, russos brancos, russos vermelhos, está lá no videozinho sobre a Revolução Russa. E poderia, no desenrolar dessa guerra, terem ganhado os brancos e a revolução não ter vingado, não se ter um país comunista. Então, 22 é um ato de afirmação. Olha, nós viemos e viemos para ficar, dizem os comunistas ao criarem a União Soviética. E isto reitera, como eu dizia, a perspectiva de que é um inimigo forte, combativo e que deve ser contido. No mesmo ano, tem-se a Marcha sobre Roma, que é o ato simbólico dos camisas negras chefiados por Mussolini, desfilando pelas ruas da capital italiana, e logo em seguida tendo o rei Vítor Emanuel chamado Mussolini para compor um governo, para se tornar primeiro-ministro. Ou seja, eu tenho lá, para mostrar o exemplo ali das características do período entre guerras. Então, mencionava uma grande radicalização política, e eu tenho a criação da União Soviética, que é uma expressão de extrema esquerda, eu tenho a ascensão dos fascistas na Itália, que é uma expressão de extrema direita, os dois no mesmo ano. Percebam, então, esta característica, lá mencionada antes, aqui como exemplos. Tá? E tem um tratado de Rapallo no mesmo ano. O que é o tratado de Rapallo? É um tratado secreto. Ô, Tiago, mas se é secreto, como é que você sabe? Não tão secreto assim. Mas um tratado muito que não era para ter grande divulgação entre a Alemanha e a União Soviética, porque a Alemanha é isolada e contida pelo Tratado de Versalhes viu na União Soviética uma possibilidade de parceria comercial. E isto já acende o alerta dos ingleses e dos franceses, que desde já passam a relativizar as imposições do Tratado de Versalhes. Isso é importante mencionar, porque no discurso pós-ascensão do nazismo e os relativos bons resultados que a economia alemã passa a ter a partir do governo nazista, normalmente são creditados ao próprio governo, quando na verdade não são uma obra deles, são financiamento externo, e em boa medida também a ideia assim, de que eles resgatam o orgulho nacional alemão, porque eles peitam, eles enfrentam os países do Tratado de Versalhes fria. Desde a década de 20 o tratado já vem sendo relativizado, mas é claro que Hitler e os seus asseclas vão capitalizar esse argumento para ganhar a simpatia popular, porque de fato o tratado era visto pelos alemães, e não sem razão, como uma afronta, uma humilhação.
1928 começa na União Soviética a ditadura de Stalin. Ele consegue na disputa política vencer Trotsky após a morte de Lenin e a instauração do primeiro plano quinquenal. Aqui tem um outro exemplo de crise do liberalismo, agora liberalismo econômico. A Rússia nunca foi um país liberal, era uma monarquia absolutista, mas pela primeira vez agora você tem uma economia planificada, ou seja, os planos quinquenais eram planos de, obviamente, 5 anos quinquenais, que estabeleciam metas para a economia e um planejamento todo organizado pelo Estado para se chegar, no prazo de 5 anos, àquela meta estabelecida. Por isso se diz economia planificada, porque você obedece a um plano, a um planejamento. Tá? Quanto mais planificada a planificação de uma economia, é o extremo oposto da economia de mercado. A economia de mercado ela não tem plano, ela opera pela ideia da lei da oferta e da procura, da mão invisível, lá mencionada pelo Adam Smith na Riqueza das Nações, enquanto que a economia planificada você não tem protagonismo nenhum do mercado, você tem do Estado. Então, economia planificada, Estado, economia não planificada, liberal, mercado. Ó. E por fim nós temos em 29 a quebra da Bolsa de Valores, que vem dentro daquela ideia de superprodução que eu estava mencionando até então. Vamos entender um pouquinho dessa crise de 29. Primeiro, ela tem sinônimos, mas vejam, os sinônimos ali está entre aspas, porque não é sinônimo exatamente. É que normalmente quando se fala da crise de 29 se usa junto essas expressões que são parte dela, mas não são exatamente a mesma coisa. Então você tem, para iniciar a crise de 29, o chamado crack da Bolsa de Nova York, ou seja, a quebra da Bolsa, a Quinta-feira Negra em outubro de 1929, acho que é 24 de outubro, se não me falha a memória. Você tem a Grande Depressão, que não é a crise em si de 29, mas iniciada a partir dela. E normalmente você usa a expressão crise de 29 para o período que se alonga, que vai além do ano de 29. Mas por que a quebra da Bolsa? Onde é que a quebra da Bolsa se relaciona com a superprodução? Vamos lá. No caso norte-americano, e agora a gente sai do cenário europeu e vem para o norte-americano, é importante lembrar que os Estados Unidos eles assumem uma condição de protagonista econômico do mundo a partir da Primeira Guerra Mundial, mas não político. Notem, isso é importante, isso eu mencionei no vídeo lá sobre a Primeira Guerra Mundial também, nas consequências, que os norte-americanos eles não vão ser como são hoje, uma nação com presença e intromissão política no mundo inteiro. Pelo contrário, eles tinham uma política isolacionista. No entanto, internamente, eles estão bombando economicamente. A década de 20 é chamada nos Estados Unidos dos loucos anos 20, porque é um crescimento econômico intenso. Culturalmente, são anos também de grande efervescência, surgimento do blues, surgimento do jazz, as cidades norte-americanas com uma vida pulsante, a vida noturna, cultural. Então, assim, pareciam os melhores anos da vida, só que eles vão chegar em 29 e tornar-se um verdadeiro pesadelo. E nesse contexto desses anos em que tudo parece dar certo, vai haver uma grande oferta de crédito, ou seja, os bancos vão emprestar muito dinheiro para pessoas criarem empresas, e essas empresas elas vão sendo criadas ao longo da década de 29 e vão produzir. Provavelmente são empresas industriais. O que acontece? À medida em que produzem mais e mais e mais e mais, elas ajudam para aquele contexto da superprodução que eu mencionava. Quando você chega lá em 29, essas empresas elas não têm para quem vender e elas acabam não podendo pagar os seus empréstimos. E algumas dessas empresas, muitas na verdade, inclusive para tentar valorizar-se ao longo da década de 20, elas vão abrir seu capital na bolsa, ou seja, elas vão lá tentar conseguir associados através da venda de ações. E essas empresas, na medida em que elas entram nesse cenário de superprodução, lá no momento se percebe que elas não têm condições de vender e que elas vão quebrar, então todo mundo começa a vender as ações das empresas. E essas empresas elas vão à falência quase que imediatamente.
várias delas. Não só as empresas em si, mas também os bancos, porque os bancos não têm como recuperar os empréstimos, o crédito dado às empresas, então também as ações dos bancos entram em descrédito, entram em queda. É um efeito dominó, é um efeito brutal. E isto vai ter um efeito dominó não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Por exemplo, aí você pega o caso brasileiro, grande comprador do café brasileiro, e a economia brasileira era especializada, tal como pregava lá a Divisão Internacional do Trabalho, a especialização produtiva. Então, na medida em que o Brasil se concentrou no café, uma vez não vendendo café, ele quebra. Os norte-americanos eram os grandes compradores do café, eles reduzem drasticamente a compra do café a partir de 29, o Brasil quebra junto. Boa parte dos empréstimos que foram dados aos europeus no pós-guerra se tenta trazer esses empréstimos de volta, se cobrar essas dívidas para tentar botar um pouco de grana na economia norte-americana. Ao mesmo tempo, isso vai quebrar os europeus. Então, é um efeito absurdamente grande, extenso, até aquele momento a maior crise da história do capitalismo. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Aqui nós temos, então, o jornal Daily Mail falando, então, na quebra da Bolsa de Nova York, está ali, Greatest Crash in Wall Street's History. Wall Street é a rua onde fica a Bolsa de Nova York. E aí você tem imagens, eu vou trazer algumas imagens aqui, aleatoriamente, mas todas do contexto, mostrando como isso impacta. Então a primeira tem ali alguém com um automóvel dizendo que $100 são suficientes para comprar aquele carro, porque ele perdeu, o dono do carro perdeu tudo no mercado de ações. Então ele estaria vendendo o automóvel a um preço absurdamente barato, porque ele não tinha mais dinheiro nenhum, perdeu tudo na bolsa. Aqui da mesma maneira, deem uma observada aqui nesse cartaz, que é uma fila de desempregados, tá? Provavelmente ou para tentar alguma vaga de emprego, ou mais provavelmente ainda, porque os empregos eram pouquíssimos naquele momento, as empresas todas quebraram, mais provavelmente eles estejam nessa fila para conseguir comida. Uma refeição diária, normalmente uma sopa ou algo assim. E notem que junto a esta fila você tem aqui, olhem esse cartaz, For rent this entire building, ou seja, para aluguel esse prédio inteiro. E aí vem o paradoxo, é muito possível que o dono desse prédio que está querendo alugar ele inteiro esteja nesta fila aqui porque não tem dinheiro. Então o dono de um imóvel não tem condições de sequer comprar o seu alimento. Estou falando uma situação hipotética, não tem como dizer se o cara está aqui mesmo, mas entendam a ideia de que a crise é tão grande que pessoas, né, com propriedades, com negócios, elas são atingidas fulminantemente. Então, imagine aqueles que menos tinham, os trabalhadores assalariados, aquele cara que não tinha um prédio, que não tinha um automóvel, como essa pessoa foi atingida e sua família inteira. Por isso que você vê imagens como essas aqui. A imagem aqui um pouco mais abaixo é de um dos, diria, famigerados concursos de dança em que casais se submetiam a dançar por horas e horas sem parar para no final como prêmio conseguir também alguma coisa de pouquíssimo valor agregado, uma refeição, algum tipo de prêmio assim, para tentar juntar um dinheirinho mínimo que fosse porque estavam desempregados, sem condições de pagar contas, realmente numa crise absurda. E aqui a outra imagem da época também, marcante daquela época, está ali, 4 Children for Sale, ou seja, 4 crianças à venda. Aqui eu não saberia dizer se é pela fome, enfim, difícil até tentar explicar essa imagem. O que provavelmente ali escondendo o rosto é a mãe das crianças, mas vejam em que ponto se chegou no contexto da Grande Depressão, que é o que se inicia após a crise de 29. Se essa mãe não tinha condições de alimentar os filhos e por isso estava vendendo eles, enfim, é difícil saber, mas o que eu quero que vocês percebam é até onde se chegou o impacto, a profundidade dessa crise.
E essa imagem aqui é uma imagem símbolo do contexto da crise de 29. Normalmente, inclusive, ela é acreditada um pouquinho errado. Chamam esta mulher, o nome da fotografia é a Mãe Migrante. Dizia-se, às vezes, que esta mulher se chamava de Dorothea Lange. Na verdade, Dorothea Lange é a fotógrafa que fez esta foto, mas essa imagem foi aquela que simbolizou os Estados Unidos na década de 30. Percebam, quem é que tem no seu imaginário a ideia dos Estados Unidos associada a essa imagem da pobreza, do olhar da desesperança. E o que a crise de 29 faz nos Estados Unidos é estabelecer justamente uma pobreza absurda e uma profunda desesperança. Se fez isso na nação mais rica do mundo, vocês imaginem o que fez nas nações que não eram tão ricas tanto quanto os Estados Unidos. Então, o efeito brutal não foi só lá, foi inclusive pior em outras áreas, quanto mais periféricas elas fossem. E isso vai levar a grandes transformações políticas junto. Não é por acaso que no Brasil a República Velha termina no início de 1930, né? Ou seja, desaba o edifício da cafeicultura. Na América Latina toda, os anos 30, o início da década de 30 é marcado por golpes e por derrubadas dos regimes tradicionais. Na Argentina, com os Irigoyen caem, vem ao poder o Uriburu, se não me engano, o general José Félix Uriburu, e por aí vai, todo o continente vai passar por movimentos de contestação política porque a estrutura econômica está completamente abalada. Bueno, vamos adiante. Se, como eu dizia, nos Estados Unidos foi pesada a crise, imagine fora dele. E aí as imagens que eu trago são na Alemanha. Está ali a fachada de um banco, um banco, não saberia dizer, mas que tem National Bank, ou seja, alguma coisa, Banco Nacional. Meu alemão, obviamente, ele é que nem o meu cabelo, inexistente. Mas perceba, é uma fila de pessoas provavelmente querendo sacar seu dinheiro, desesperadas, porque o dinheiro ele vai sofrer uma profunda desvalorização. Então vejam, a Alemanha ela sai derrotada da guerra, a Alemanha tem o Tratado de Versalhes ali limitar, e quando chega a crise de 29, então o efeito sentido na Alemanha é muito grande. Então nessa imagem aqui ao lado, essa seguinte aqui, é nada mais nada menos do que uma dona de casa alemã que vai acender, ó, percebam aqui, apesar do preto e branco, isso aqui é uma boca de um fogão a lenha, que ela vai alimentar com, isto aqui é dinheiro. Notas de marco alemão que pela desvalorização não valiam mais nada. Tem uma olhada, já ouviram a expressão, é louco mas não rasga dinheiro? Então, imagem seguinte, da mesma maneira, são notas de marco alemão. Ali na primeira imagem, uma moça colocando também dentro de uma espécie de lareira, de incinerador, porque aquele dinheiro já não valia mais nada. Notem que não é pouco dinheiro. E ali na outra imagem tem crianças brincando com pilhas de dinheiro, que também perderam absolutamente seu valor. Então, para você chegar no momento em que o dinheiro está tão desvalorizado que esta quantidade não tem valor nenhum, você imagina o quanto você precisava de dinheiro para comprar as coisas, para pagar as contas, enfim. A crise na Alemanha se sente absurdamente. Então, vamos voltar lá. Por que dessa Grande Depressão? Com a Grande Guerra, a Europa direcionou sua produção industrial para o conflito, como eu falava agora há pouco, e os norte-americanos ocuparam os mercados europeus e não europeus, e com isso acabaram se industrializando mais ainda. Também vai acontecer, eu não tinha mencionado antes, um fenômeno no Brasil, na Argentina, no México, algumas nações maiores da América Latina, que tinham condições tal como mão de obra disponível, excedente de capital, para poder industrializar-se diante da falta do atendimento de suas demandas pelos europeus, que é um processo chamado de substituição de importações. Nós vamos ver quando fizer os videozinhos lá de história do Brasil, que no caso do Brasil a industrialização não é por revolução industrial, tal como é no caso europeu, que nós tivemos a primeira e a segunda revolução industrial. No caso brasileiro, o processo de industrialização que a gente chama de substituição de importações. E o primeiro grande momento
desse processo de substituição de importações se dá em função da guerra e vai fazer com que o Brasil, durante o conflito e após ele, demande menos produtos vindos da Europa, que quando se recupera vai voltar a produzir. Então tem a Europa recuperada produzindo, as nações maiores da América Latina produzindo, os norte-americanos produzindo. É muita produção para um mercado que não tinha condições de absorção desta produção. Por isso que o mercado mundial vai ser inundado, gerando, portanto, todo este efeito que eu já lhes expliquei. Para tentar superar os efeitos da crise de 29, nós vamos ter, portanto, estados que intervêm nas economias. Lembra que eu falava intervencionismo, que significa o quê? Uma crise do liberalismo econômico. Os grandes exemplos de intervencionismos na economia. Lembrando que eu já mencionei lá os planos quinquenais do Stalin, mas aí eles são um exemplo de economia à parte. Quando eu falo em intervencionismo, é dentro de uma economia capitalista de mercado, ter mais Estado. A União Soviética não é economia de mercado, não é economia capitalista. Então nem entra, por isso, nesses exemplos aqui. Nesses exemplos se destacam 3 tipos de intervencionismo. O intervencionismo, no caso norte-americano, com Franklin Roosevelt, que é eleito presidente em 32, e no ano seguinte, em 33, ele lança o New Deal. New Deal é uma espécie de novo acordo, um novo trato. Qual é a ideia que embasa o pensamento norte-americano? É do liberalismo quase que como valor absoluto. É uma espécie de um trato, de um acordo tácito entre o povo e o governo, que o governo não mexe na economia, não lhe cabe, não lhe compete. E pelo New Deal, o Roosevelt vai dizer, olha, nesse momento nós vamos ter que fazer um novo trato até recuperar a economia, através da criação de empresas para obras públicas, através da contratação de trabalhadores pelo Estado para fazer obras de infraestrutura, tudo aquilo que permita, de alguma maneira, reativar a economia diante da incapacidade hoje que a iniciativa privada tem de fazer isso. Então, Roosevelt lança o New Deal em 33 e ele vai se estender ao longo da década de 30 e vai ter bons resultados em termos de recuperação econômica norte-americana. Outro exemplo de intervencionismo, o nazifascismo na Itália e na Alemanha. Estão ali enfileiradinhos, um do ladinho do outro, aqueles dois filhotes do capeta, Mussolini e Hitler, que também são exemplos de governos, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, que intervêm na economia de uma maneira mais intensa, inclusive, que o New Deal norte-americano. E, ao contrário do New Deal, que ele estabelece esse novo acordo, mas não mexe, por exemplo, em pilares da democracia e do liberalismo político, enquanto que no nazifascismo, o liberalismo econômico, intervencionismo econômico vem de mãos dadas com também um Estado totalitário que mexe na vida das pessoas, ou seja, nos Estados Unidos o liberalismo político ele não vai ser prejudicado pela crise do liberalismo econômico, não tanto quanto no caso da Alemanha e da Itália, em que as liberdades individuais elas são submetidas ao interesse da nação e o partido nazista ou fascista eram os porta-vozes do interesse da nação. E até mesmo no Brasil, nós teremos um exemplo de intervencionismo que é com a figura do Vargas. Vargas chega ao poder em 1930, justamente no lastro da crise de 29, que quebra com a cafeicultura no país, que abala o poder dos cafeicultores e que permite a contestação armada que Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba fizeram na Revolução de 30 para derrubar os paulistas. E aí tem vários momentos, por isso a gente chama de Era Vargas, né? Então, desde o início, o Vargas já é intervencionista, quando ele propõe uma política de recuperação do café através da compra de estoques e a queima pelo Estado, mas a face mais intervencionista do Vargas, ela vai se dar lá no Estado Novo, lá após 1937, que é a instalação do Estado Novo, mas mais na década de 40, 41, 42, 43, com ações como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, como a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então ali é um momento de maior intervencionismo, mas durante toda a década de 30, toda a era Vargas, na verdade,
ela foi marcada por uma postura intervencionista do presidente. Vamos lembrar um pouquinho dos regimes totalitários. Então, outra grande característica do período entre guerras é a existência de regimes totalitários. Lembrem do que eu mencionava, lembrem para quem viu o vídeo. Quem não viu vai ver. Tá lá no canal, no Drive, no e-mail, tudo. Uma das grandes características do período entre guerras é o totalitarismo, e totalitarismo é conceito e não pode ser confundido com qualquer tipo de ditadura. Autoritarismo é uma característica geral das ditaduras, mas para ser totalitário não é qualquer ditadura. E hoje, já reitero isso, é comum querer xingar uma ditadura. Todas as ditaduras são xingáveis, entre aspas, elas são espúrias, elas são indignas. Toda ditadura é indigna, toda. Não é só porque aquela perseguiu os caras que você não gosta que aquela é boa, tá? Ela é tão filha da mãe quanto qualquer outra. Lembra disso? Mas para xingar de totalitário não basta apenas não gostar dela. Então a galera quer xingar a Venezuela, a Coreia do Norte, ou seja o que for, xinga, mas não de totalitário. Talvez a Coreia do Norte tenha traços de totalitarismo, mas assim, é um conceito que se aplica de maneira mais adequada às ditaduras verificadas no período entre guerras, e que tinham características que vão além do autoritarismo convencional. E aí vão se encaixar basicamente nessas características do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética, esse que ultrapassa não só o período entre guerras, mas a própria Segunda Guerra Mundial. A ditadura stalinista ela vai terminar em 1953, quando Stalin morre e vai sentar no colo do capeta. Até lá você tem ainda pelo menos um regime tido como totalitário. De um modo geral, são regimes que tentam controlar todos os aspectos da vida da população, e eu não vou repetir tudo que eu disse no vídeo que tem sobre nazismo e fascismo, busca lá. E houve tanto, como eu mencionei, totalitarismos de direita quanto de esquerda. Os de direita, nazifascistas, os de esquerda, o stalinista. Lembrem que nazismo e fascismo são resultado em boa medida da Primeira Guerra Mundial e são causas da Segunda, e eles em boa medida também conseguiram recuperar as economias dos seus países, mas via de regra por quê? Porque contaram com um bom financiamento externo e um bom financiamento empresarial, sobretudo daquelas empresas que não quebraram com a crise de 29 ou que mesmo abaladas viram que era importantíssimo uma alternativa para recuperar o sistema, porque se ele caísse de vez, era o terreno para o comunismo tomar conta. Inclusive, a crise de 29 foi entendida por partidos e movimentos comunistas como uma prova de que o capitalismo estava em vias de acabar. Então, que naturalmente, entre aspas, o comunismo venceria. E isso, por sua vez, incentivou forças anticomunistas a se articularem e se organizarem cada vez mais, porque também viam esse risco cada vez maior do crescimento do comunismo. E, ao mesmo tempo, nós temos, então, a ideia de que os bons resultados dessas economias, na Alemanha e na Itália, elas vão depender de um expansionismo territorial. E aí vamos puxar um pouquinho. Tiago, olha só, agora há pouco você mostrou que na Alemanha estavam queimando dinheiro após a crise de 29. Agora você coloca aí que a Alemanha e a Itália estão tendo bons resultados econômicos. Como é que é esse trem? Vamos lá. Os nazistas chegam ao poder em 33, eleitoralmente, por uma jogada a partir da morte do presidente. O Hitler se torna chanceler. Chanceler é primeiro-ministro, no caso alemão. Num regime que tinha presidente também, ou seja, dois cargos do executivo. Quando o presidente Hindenburg morre em 34, Hitler unifica os dois cargos, a presidência e o primeiro-ministro, e cria um novo cargo que é o Führer, e a partir daí então ele concentra poderes. Nesse meio tempo você tem justamente um afrouxamento das amarras do Tratado de Versalhes, não paga indenização, não pode aumentar a indústria, pode fazer uma série de coisas por baixo dos panos ou não, mas de qualquer maneira que ajudaram a dar um up e um gás na economia alemã. Notem, para isso acontecer é por concessão anglo-francesa, inglesa e francesa. Tem uma série de empresas que estão financiando os nazistas para crescerem e mostrarem bons resultados, justamente porque, com a crise de 29, a ideia de que o comunismo poderia ganhar mais força incentivou ainda mais as forças anticomunistas. Então, no início da década de 30, apesar do terrível impacto
da crise de 29, você tem um gás, o pouco gás que se tinha, no caso da Alemanha e da Itália, vamos dizer assim, se colocou para uma recuperação da economia de maneira muito intensa, para não deixar o flanco ainda mais aberto para uma eventual expansão comunista. Só que esse crescimento ele dependia, dadas as limitações estruturais da Alemanha e da Itália, de expansão territorial. Porque no caso desses países, e foi o que levou à Primeira Guerra Mundial, o problema é exatamente o mesmo, a carência de matéria-prima, a carência de mercados consumidores, a carência daquilo que pudesse de alguma maneira manter a produção e ampliá-la, e ao mesmo tempo ter onde escoar ela, limitava a capacidade industrial desses países. Então eles precisavam crescer territorialmente. E por que eu estou falando isso agora? Porque outra característica do período da década de 1930, do período entre guerras, é esse expansionismo germano-italiano, ou seja, da Alemanha e da Itália, o expansionismo alemão, sobretudo dentro do território europeu, através de ações como a remilitarização da Renânia, que está aqui nessa região aqui, é a Alemanha, mas era uma Alemanha que não podia ter força armada alemã, e as graduais anexações territoriais, primeiro da Áustria, em 38, março de 38, depois toda essa região aqui também listada, que são os Sudetos, que eram região da Tchecoslováquia, mas com população em certa medida alemã, depois toda a região da Boêmia Morávia, que é o que consiste na República Tcheca, ou Tchequia hoje em dia, e depois boa parte da Eslováquia, ao longo de 39. Então essas regiões elas tinham terras férteis, elas tinham parques industriais importantes e isso vai dando cada vez um up maior para a economia alemã. Da mesma maneira, os italianos vão se expandir na África, um pouquinho dentro da Europa aqui, quando eles vão ocupar a Albânia e um pedaço aqui dessa região mais a leste, se não me engano pertencia à Iugoslávia, mas ao mesmo tempo o grande filão de expansão italiana vai ser na África. Eles já tinham colônia aqui na região da Líbia, tinham região na região da Eritreia, está aqui, essa Eritreia, vamos pegar no detalhe, é essa aqui, e na Somália, que são regiões que configuram o chamado chifre africano, e vão a partir dessas duas colônias aqui ocupar a Etiópia, que era uma das poucas nações independentes do continente africano na década de 30. Bueno, o que acontece? E aí eu estou explicando para chegar em mais uma característica do período entre guerras. À medida em que alemães e italianos vão se expandindo, mas eles são regimes, o nazismo e o fascismo, anticomunistas, as suas expansões, ainda que indesejadas e inconvenientes para os países protagonistas do sistema, Inglaterra, França, Estados Unidos, essas expansões elas são toleradas porque era melhor essas nações crescendo do que elas enfraquecidas e suscetíveis à ameaça comunista. É o que se chama... Eu não vou editar vídeo, eu vou tomar água, tá? É o que se chama de política de apaziguamento. Então, uma das grandes características do período também é a chamada política de apaziguamento, que é a ideia de deixar estas nações, sobretudo a Alemanha, desrespeitar normas do Tratado de Versalhes. Por exemplo, a anexação da Áustria é algo que estava no Tratado de Versalhes textualmente previsto. É proibida a unificação da Alemanha com a Áustria. Os nazistas vão lá e desobedecem. E, em vez de combater esta expansão, os líderes então da Inglaterra e da França apaziguam e vão aceitando isto. Tá? Vamos voltar para a nossa cronologia agora ao longo da década de 30. Boa parte desse expansionismo que eu mencionei, inclusive, se dá já nos anos 30, mas agora vamos pegar esquematicamente. Então você tem, a partir da crise de 29, uma série de desdobramentos. Se a gente for pensar em termos de um gráfico, vamos pensar assim, 29 é bem no meio, de fato, cronologicamente, do período entre guerras. E dá para se dizer que a década de 20 é uma década de crescimento econômico, de relativa recuperação, e a partir de 29 você tem um declínio, ou pelo menos você tem assim um período de relativa tranquilidade, de algumas recuperações, mas de 29 em diante é o caminho para o autoritarismo e para a guerra. Então, por isso essa ideia de um gráfico em declive, porque toda guerra, todo caminho que leva a uma guerra é um caminho de declive, é um caminho que vai para o pior que existe
desta nossa espécie. Lembrem, a guerra é a pior invenção desta infeliz espécie chamada raça humana. Tá? A partir então de 29 você tem uma série de desdobramentos. 1930, Revolução de 30 no Brasil, que é quando Vargas chega ao poder. Março de 30 começa uma campanha eleitoral, se não me engano, não é campanha ou já votação, mas enfim, você tem lá uma derrota eleitoral da Aliança Liberal, não consegue se eleger, a Aliança Liberal, o Vargas era o cabeça. Ao longo dos anos 30, do ano de 1930, perdão, você tem alguns desdobramentos, como o assassinato de João Pessoa, até que a Revolução estoura mesmo em outubro e se consolida, chega ao poder no início de novembro. 31, o Japão invade a Manchúria pelas mesmas razões do expansionismo alemão na Europa e italiano na África. Mesma explicação que eu dei agora há pouco, não lembra? Volta o vídeo então. Em 33, o Roosevelt cria o New Deal nos Estados Unidos, como mencionei. E em 34, no mesmo ano, perdão, o Hitler é eleito chanceler na Alemanha. Em 34, a proclamação do Terceiro Reich. De vez em quando aparece a expressão, o professor de história não explicou lá muito bem. O que é o Terceiro Reich? Reich quer dizer império. A ideia dos nazistas é que o governo nazista, a partir de 34, com a figura do Führer, era um novo tipo de governo, era um recuperar do Império Alemão, e não era um qualquer recuperar, esse seria um Império Alemão de 1000 anos, um Reich de 1000 anos. Tá, mas esse é o terceiro, qual é o segundo? O segundo é o Império Alemão lá do Kaiser, que surge com a Guerra Franco-Prussiana, 1870-1871, e que termina com a Primeira Guerra Mundial. Então aquele é o segundo Império Alemão, o segundo Reich. Tá, mas e qual é o primeiro? O primeiro é tido simbolicamente como o Sacro Império Romano Germânico, que aparece em termos formais lá no ano de 900 e alguma coisa, eu não vou lembrar de cabeça, e que se estende até as guerras napoleônicas. Quem vai acabar com o Sacro Império Romano Germânico é Napoleão, criando a Confederação do Reno, então lá por volta de 1800 e pouquinha coisa, 1800 e sei lá eu, 6, 7, 8, guerras napoleônicas, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas esse seria o primeiro Reich, então, o Sacro Império Romano Germânico, que era, em termos reais, assim, um império que não era império, não tinha poder nenhum, teve em alguns momentos um pouco mais de expressividade, mas não era um império romano como ele se pretendeu ser. O segundo Reich é esse, o Império Alemão do Kaiser, e o terceiro Reich seria esse proclamado pelo Hitler. E ali então temos imagens de uma manifestação, de uma mobilização nazista, e ao lado a figura de Hitler e Mussolini em algum evento oficial, não sei se na Alemanha ou na Itália, mas alguém fotografou os dois filhotes do capeta ali juntinho. Bueno, seguimos, cronologia do período entre guerras. Em 35, o restabelecimento do serviço militar obrigatório na Alemanha. Notem que o slide ali está desconfigurado, é obviamente culpa do slide, porque eu jamais erro, né? Eu sou perfeito, mas o slide às vezes erra, a internet, a tecnologia às vezes erra, ao contrário de mim. E no mesmo ano a Itália invade a Etiópia, então estamos falando aí do quê? Do início do que vai levar à política de apaziguamento, está ali em 36, então remilitarização da Renânia, e esta política de apaziguamento deixa desobedecer ao Tratado de Versalhes, deixa expandir-se territorialmente, é melhor isto do que um crescimento do comunismo. Mais do que isso, pensavam por esta lógica da política de apaziguamento, os líderes da Inglaterra e da França, pensavam sobretudo em relação à Alemanha, que a Alemanha num dado momento ela ia ganhar força e combatividade e ia voltar esta força e combatividade para a União Soviética. Então era dentro dessa lógica algo do tipo deixa que cresça, em um dado momento esses dois inimigos, o nazismo e o comunismo, vão se enfrentar, vão se bater até que um deles morra e o outro saia bem machucado. E a gente vai lá e bate daí no machucado. Em tese um baita plano. Deu tudo errado. Em 36, ainda no mesmo ano, tem a formação do eixo Roma-Berlim e em seguida o pacto anticomintern entre a Alemanha e Japão, ou seja, está se formando ali os países do eixo, por isso a expressão eixo lá na Segunda Guerra Mundial para falar da Alemanha, Itália e Japão, por causa do eixo Roma-Berlim, pacto do eixo. E no mesmo ano começa também a Guerra Civil Espanhola, já vamos falar sobre ela, é importantíssima nesse contexto,
Em 37, Vargas instala o Estado Novo do Brasil. É um dos exemplos de crise do liberalismo político, porque é uma ditadura bastante intensa, e também um exemplo de crise do liberalismo econômico na medida em que Vargas, que já tinha uma postura de intervenção na economia, a partir do Estado Novo o faz de maneira bem mais intensa. Tá ali de novo então um Estado Novo no Brasil, outro erro do slide, porque eu não erro. E em 38 então o chamado Anschluss. Olha, esse meu alemão é impressionante, né? É loucura, falo alemão em 4 idiomas diferentes e nenhum dá certo. Que é a anexação da Áustria e parte da Tchecoslováquia pela Alemanha, né? O Anschluss é da Áustria e aí você tem depois os Sudetos nessa região de população alemã na República Tcheca. E em 39, enfim, nós temos o final da Guerra Civil Espanhola, o Tratado de Não Agressão Germano-Soviético e, por fim, a invasão da Polônia e o início da Segunda Guerra Mundial. Vou pegar esses 3 elementos: a Guerra Civil Espanhola, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e o início da guerra. Olha lá. Guerra Civil Espanhola, o que eu tenho que saber sobre ela? Por que cargas d'água você acaba lendo, tendo que saber algo sobre? Primeiras imagens, aqui está uma das cidades espanholas, não sei dizer exatamente qual, mas bastante destruída. A Guerra Civil Espanhola foi muito encarniçada, muito sangrenta. Calcula-se cerca de 500 mil mortos nos 3 anos de conflito. E ali abaixo está, junto do Hitler, o líder de um dos lados da Guerra Civil Espanhola, que era o general Francisco Franco, inclusive do lado que vai ganhar a Guerra Civil. E a partir disso, Franco fica no poder até nada mais, nada menos do que 1975. Ou seja, ele instala uma ditadura de décadas na Espanha. Bueno, os 2 lados da Guerra Civil Espanhola são os republicanos e os nacionalistas. Os republicanos eram do lado de quem estava no poder, era a chamada Segunda República Espanhola, e este governo instalado na Segunda República Espanhola, a partir de 33 ou 34, se não me engano, era um governo de caráter muito próximo a alguns preceitos comunistas, ou bastante à esquerda, pelo menos. E esse governo ele vai bater em alguns pilares tradicionais da sociedade espanhola, como a propriedade de terras pela igreja, os grandes latifúndios não eclesiásticos, ou seja, não da igreja, mas também bastante presentes na estrutura fundiária espanhola, os privilégios tradicionais do exército e de certa parcela da população de origem nobre, ou seja, dos tempos da monarquia. Então, batendo em algumas coisas que eram para os grupos conservadores que não se podia mexer nelas. Então, rapidamente se articulou uma contestação a esse governo da Segunda República Espanhola e um grupo de militares então articulou um golpe de Estado liderado por esse Francisco Franco, que comandava uma divisão, se não me engano, fora da Espanha, de um território espanhol na África, mas que a partir dele, acho que a partir do Marrocos, invade a Espanha e ali tem início a Guerra Civil. Então, de um lado, os nacionalistas que diziam defender os bens, né, os valores da nação, a igreja, o latifúndio, esses grandes valores, do outro lado os republicanos. Via de regra, os republicanos vão se associar à ideia de esquerda, os nacionalistas à ideia de direita. Olha aí aquela radicalização que eu mencionava lá nos slides das características gerais. Extrema direita, extrema esquerda, aqui nem estou falando de apenas as extremas, mas a radicalização é tão grande que gera uma guerra civil. No caso da Guerra Civil Espanhola, vai ter uma intensa participação de forças e soldados estrangeiros em ambos os lados. Então, do lado republicano, pela sua identificação com a esquerda, vão vir muitos militantes de diversas correntes de esquerda ao longo do mundo. Comunistas, socialistas, anarquistas, todos eles com o objetivo de se somarem aos republicanos para conter o avanço dos nacionalistas. Tanto que o lema, olha, conter o avanço, o grande lema desses grupos quando em batalha era "no passarán", ou seja, estabelecer uma linha de defesa lá e que esses grupos ditos nacionalistas no passarán, não passariam, mas passaram. E esses grupos
de esquerda formavam as chamadas brigadas internacionais. Então tinha gente do mundo inteiro, tinha brasileiro, norte-americano, inglês, francês, alemão, todos de todas as origens, pensando ser ali um ponto fundamental de que não se poderia consolidar-se um regime de extrema-direita como aquele que se desenhava a partir das forças nacionalistas, que por sua vez, lideradas pelo Franco, e não por acaso a imagenzinha do Franco ali com Hitler, foram ajudadas por Itália e por Alemanha, pelos nazifascistas. E aí se destaca justamente a chamada Legião Condor, que era a força aérea alemã, que precisava de algum momento treinar seus novos equipamentos e habilidade dos seus pilotos para um eventual conflito maior. Não por acaso, quando termina a Guerra Civil Espanhola, começa a Segunda Guerra Mundial, com uma Alemanha já preparada para o conflito. Por quê? Porque a Guerra Civil Espanhola foi uma espécie, por isso entre aspas ali, de laboratório de Hitler, onde ele testa armamentos, estratégias, soldados, e aí o destaque para a Legião Condor. Lembra que eu disse? É uma força aérea. E aí o evento mais marcante dessa relação da Guerra Civil Espanhola com o contexto maior de radicalização entre extrema-direita e extrema-esquerda, o nazifascismo, está no episódio de Guernica. Guernica era uma pequena cidadezinha, um vilarejo, se não me engano não tinha mais do que 5.000 pessoas, que não tinha valor estratégico nenhum, não tinha indústria, não tinha nada, mas que foi bombardeada pela Legião Condor numa tentativa de fazer essa verificação da sua eficiência. E foi uma mortandade, foi marcante para a época e posteriormente. E Guernica teve, entre aspas, ou melhor, sem aspas nesse caso, teve o infeliz destino de ser alvo das forças nazistas a serviço do lado nacionalista, mas agora, entre aspas, também teve o feliz papel de protagonizar uma obra do maior pintor espanhol da época, um dos maiores da história da arte moderna, que era ninguém menos do que Pablo Picasso. Das suas grandes obras, esse mural enorme, chamado Guernica, em alusão à barbárie que se deu na cidade. Picasso pintou Guernica num mural na França, não na Espanha, ele não estava mais na Espanha, e ele, de esquerda, não sei se ele era exatamente comunista, mas era identificado com o campo da esquerda. Sua obra ganhou expressividade, você certamente já viu nessa imagem, é uma das obras mais conhecidas do século XX, e o Picasso afirmou que esta obra só voltaria, ou melhor, só iria para a Espanha, que era o lugar onde ela deveria estar, quando o Franco morresse. O Picasso não viveu para ver isso, o Picasso morre em 74 e o Franco morre em 75, e depois da morte do Franco, de fato, Guernica foi para a Espanha. Hoje o mural está para visitação lá. Mas é uma das grandes imagens da Guerra Civil Espanhola e vai ao encontro do que eu dizia agora da ideia do laboratório de Hitler. Porque uma cidadezinha, um vilarejo, entre aspas, inexpressivo, foi bombardeado de maneira tão cruel? Foi para servir de teste para a Segunda Guerra Mundial. De certa maneira, a própria Guerra Civil Espanhola ela já é uma reprodução em menor escala do que viria a acontecer na Segunda Guerra Mundial, de um conflito em que o campo nazifascista de uma extrema-direita ele acaba se confrontando com campos voltados ou para a ideia de regimes liberais, de democracias, ou para a ideia de uma esquerda. No caso, você vai ter a junção lá de ingleses, franceses, alemães com soviéticos, então o lado aliado tem essa diversidade. 39, no mesmo ano em que termina a Guerra Civil Espanhola, com a vitória dos nacionalistas e a ascensão de Franco ao poder, e seguro então da eficiência da sua máquina de guerra, Hitler decide estabelecer um pacto com Stalin. Em termos de imagem, seria como ver Deus e o diabo tomando um cafezinho juntos, para quem crê neles, que não é meu caso.
mas porque o discurso nazista é essencialmente anticomunista e muito combativo em relação a isso. Então, quando acontece a assinatura do Tratado Ribbentrop-Molotov, está aqui a figura do, vamos pegar aqui, ó, esse aqui é o Joachim von Ribbentrop, que era o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Aqui está o Molotov, que era a mesma coisa, né, o das Relações Exteriores, eu não sei se o cargo se chamava assim, mas da União Soviética, junto com Mussolini, oh meu Deus, junto com Stalin, desculpa. Olha os atos falhos, o cara ainda se lamenta falando aquilo que não crê e troca o nome dos malucos ali, né? Muito bem. Mas por que eu estou mostrando essa imagem? Porque esse tratado que foi assinado na União Soviética, ele deixou o mundo atônito. Todo mundo acreditava que cedo ou tarde a Alemanha e a União Soviética entrariam em conflito, coisa que de fato aconteceu. Mas um tratado como esse era absolutamente uma surpresa muito grande, era absolutamente inesperado, né? Então, inclusive aqui uma charge abaixo de um dos jornais da época mostrando um casamento entre Hitler e Stalin, um casamento surreal, digamos assim. O mundo ficou absolutamente atônito com isto. E a tal da política de não apaziguamento nesse momento perde qualquer sentido, porque a ideia era permitir um crescimento alemão para poder combater a União Soviética. Na medida em que você assina esse tratado, não tem por que ter a política de apaziguamento. Então, imediatamente, Inglaterra e França já mudam a postura. Agora não tem mais apaziguar. Se meter o pé em mais algum lugar, nós vamos reagir militarmente. Detalhe, aqui o Molotov, vocês já ouviram falar da figura do coquetel Molotov, né? Alguns atribuem a ele a ideia do coquetel Molotov, que seria esta espécie de bomba caseira, normalmente alguma garrafa com líquido inflamável, na sua boca você coloca lá um pano, também embebido em alguma substância inflamável, também acende ali, joga ele vai ter um efeito de ampliar essa, né, de espalhar o líquido inflamável. E na verdade ele não é o inventor disso. A versão mais plausível, mais confiável, é de que quando a União Soviética ocupou a Finlândia, que foi durante muito tempo também, inclusive, parte do Império Russo, quando era czarista ainda, foram relatados abusos dos soviéticos em relação aos finlandeses. E aí, em algum momento, teria sido perguntado sobre esses abusos, acho que em alguma reportagem de jornal, algo assim, da imprensa, algo assim, e os soviéticos teriam respondido que não, que eles estavam sendo recebidos com festa. E aí, quando o Molotov foi à Finlândia, os finlandeses responderam então que aqueles, já que receberiam os soviéticos com festa, aqueles seriam o coquetel da festa. Receberam, obviamente, de maneira conflitiva, né, rechaçando a invasão e a ocupação soviética. Então, na verdade, o coquetel Molotov seriam coquetéis para receber o Molotov e receber da pior forma possível. Mas o grande lance é entender que esse pacto de não agressão ele estabelecia duas coisas. A primeira, a Alemanha e a União Soviética comprometiam-se a não agredir-se por um prazo de 10 anos. Óbvio que esse pacto não deu certo, em menos de 2 anos os dois países já estavam em guerra. Mas a outra parte do tratado é que estabelecia que esses países passariam a ter uma fronteira comum, por isso a não agressão, porque eles invadiriam e dividiriam entre si a Polônia. Está aqui em azulzinho, então a área aqui mais ao norte, que era o equivalente ao Terceiro Reich, então a Alemanha, parte da Áustria, da República Tcheca e aqui da Eslováquia, tá? Mais aqui essa região da Prússia Oriental. E os alemães então invadem a Polônia, aqui onde está essa parte azul mais fraco é uma porção da Polônia que ficaria com os alemães, e aqui em vermelho o território da União Soviética, em vermelho mais fraco a porção da Polônia que ficaria com os soviéticos. Então passariam esses dois países a ter uma fronteira comum, e nesse sentido é que tinha lógica a ideia da não agressão, por isso que assinaram a não agressão. No entanto, a partir daí não tem por que também ter política de apaziguamento também, na medida em que a Alemanha invade a Polônia,
os países aliados, os países do tratado, Inglaterra e França, declaram guerra à Alemanha. Isto acontece no dia 1º de setembro de 39. Mas não dá para se pensar essa invasão da Polônia como o que levou à guerra. Na verdade, a guerra já vinha se encaminhando desde o final da Primeira Guerra. Por isso, o período entre guerras, porque na verdade é um intervalo quase que de um mesmo conflito mal resolvido lá em 18 e que acaba retornando em 39. Então, os fatores que levaram à guerra, o sistema de Versalhes, essa ideia de contenção da Alemanha e de, ao mesmo tempo, contenção do comunismo, duas coisas que não deram certo, a radicalização política e a crise do capitalismo. A crise em si ela tem como marco temporal 29, mas ela se estende, lembrem, aquela crise de superprodução, os projetos próprios de desenvolvimento da Alemanha, da Itália e do Japão, então esse crescimento de novo vai se chocar com a ideia de protagonismo anglo-francês e norte-americano. A política de apaziguamento, que era essa coisa de vistas grossas, a expansão nazista, sobretudo, né, para conter a União Soviética e o comunismo, e por fim o próprio Pacto Nazi-Soviético. Então, também é uma causa a invasão da Polônia, mas ela é a última delas, ela é a cereja do bolo, ela é o estopim. Inclusive, lá no dia 1º de setembro de 39, quando o New York Times coloca lá como manchete, exército alemão ataca a Polônia, cidades bombardeadas, portos bloqueados, Danzig, que é um pedaço da Alemanha que estava fora da Alemanha, é aceita dentro do Reich. E ali tem uma imagem da fronteira entre a Polônia e a Alemanha, sendo quebrada ali uma espécie de uma cancela por soldados alemães. A invasão da Alemanha, inclusive, pelos nazistas, teria como pretexto uma anterior invasão dos poloneses à Alemanha. Logo depois ficou, inclusive, provado que eram soldados alemães vestindo uniformes poloneses e se deixaram fotografar só para ter o pretexto. Mas, à medida em que começa a Segunda Guerra Mundial, termina, portanto, o período entre guerras. E se termina o período entre guerras, termina também esse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço, fiquem bem.